Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Carlos Frederico Vital, que é o presidente do Diário de Pernambuco. Apesar de ser presidente do Diário de Pernambuco, é a primeira entrevista que o doutor Carlos Frederico dá. Doutor Carlos Frederico, o senhor é advogado, né? Ainda. Ainda? Mas Ainda. fez a carreira toda como advogado. Não, eu comecei minha vida como... Meu primeiro emprego foi de corretor de imóveis. Eu passei na prova com 18 anos, fui ser corretor por 6 meses, uma obrigação do meu pai, naquela época existia isso, e posteriormente eu entrei na faculdade de letras, depois administração, e já com 31 anos eu fui cursar direito, me formando aos 36 anos. Mas apesar de ter começado a carreira já com 33 anos, fez sucesso na carreira como advogado. João, o sucesso é meio complicado. A advocacia não é uma profissão fácil como as pessoas pensam. E que os advogados são muito ricos, milionários. O meu sucesso na advocacia deve-se à insistência, à persistência em determinadas ações. Eu escolhi um nicho, ataquei aquele nicho e depois de anos eu vim ter realmente sucesso na advocacia. E depois assume esse desafio de comandar um jornal em crise, um jornal sofrendo hoje com a imprensa escrita, que é o Diário de Pernambuco, com 200 anos. Por que aceitar esse desafio, doutor Carlos? Bom, primeiro motivo, talvez assim, seja a questão da paixão pelo próprio diário, que vem lá desde a época de corretor, quando a gente anunciava, existia o classificado do diário, que era um produto fantástico e que ajudava muito aos corretores. Nesse meio também tem uma questão do meu pai, eu sempre disse isso, meu pai era um apaixonado pelo diário e eu me senti na obrigação de deixar alguma coisa. Eu perdi meu pai com 30 e poucos anos, ele não chegou a não ver a minha formatura. E quando surgiu essa oportunidade de conhecer o Maurício Randes, eu fui me aprofundando. No começo, o meu objetivo era só rádio, não era jornal. Mas com o passar de 11 meses em negociação com o Maurício, eu senti que tinha uma chance de pegar o Diário de Pernambuco. Foi feito um levantamento da empresa e lhe confesso que eu fiquei bem surpreso pela quantidade de passivo. O passivo é algo que espanta qualquer pessoa. Qualquer empresário, realmente empresário, não um advogado metido a empresário, não teria entrado no Diário de Pernambuco. Mas também o jornal mais antigo da América Latina, em língua portuguesa, do planeta, corria o risco de ser fechado. Então, eu gosto de desafios. O desafio na advocacia, para mim, foi um grande desafio. E eu encarei, João, e acho que há um fio de esperança de se recuperar. E, paralelamente, o senhor dirige não só o jornal mais antigo da América Latina, como a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Clube. Bom, veja que o cara sai uma pessoa simples, de classe média, advogado, bem-sucedido, mas não um empresário com nome de família, que em Pernambuco se tem muito isso. Eu nasci no Rio de Janeiro e, embora filho de pernambucano, mas aqui em Pernambuco há muito essa questão do nome. E no começo foi interessante porque as pessoas ainda vinculavam aos Randes, que na verdade eu seria mais uma pessoa dos Randes. Chegaram a dizer que eu era um enviado de Luciano Bivar. Um laranja. Um laranja, para ser. Mas vou jogar o vocabulário para o povo entender. Um laranja de Bivar. Essa foi a mais engraçada, talvez. Porque eu fui diretor jurídico de Bivar no esporte. E se eu falei com o Luciano 2 ou 3 vezes na minha vida, foi muito. Então, não tinha nenhuma ligação com o Luciano para
ser um laranja de Luciano. Então, foi uma coisa pessoal, foi uma relação criada com o Maurício, depois com o Alexandre, e uma negociação que durou 11 meses. É um problema administrar o diário? Muito. Tira o sono, tira. O seu cabelo ficou branco, eu já tinha pouco, caiu o resto, caiu um bocado, e estou com o pouquinho que tem, está todo branco. De um rapaz louro, ficou de cabeça branca. O senhor era louro. Muito. Muito louro. Quer dizer, o Diário de Pernambuco é responsável por isso. O esporte e o diário. O Diário, ele divide. Agora, a Rádio Clube está bem, né? Não, a Rádio Clube, ela há 6 meses, eu acho que ela está em primeiro lugar no Ibope, né? Um trabalho feito, muito bem feito, que é mais fácil de administrar, porque é bem menor, e não tem tantos problemas como o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é um senhor ou uma senhora, como queira chamar, eu acho que o correto é um senhor, vai completar 197 anos. Pô. Você imagine como é administrar uma pessoa de 80, 90 anos, imagine administrar uma pessoa de 197 anos. Agora, quando eu sou assumido, doutor Carlos Fidel, o senhor encontrou a Rádio Clube AM dando traço, né? A audiência traço é zero, né? E recuperou a Rádio Clube Isso. AM, que essa que é a pioneira do Brasil. É a pioneira do Brasil. A pioneira do Brasil. A gente foi para cima com a AM. É engraçado que as pessoas não sabem, mas vamos lá. Jovem Pan até hoje usa AM. Várias rádios ainda usam AM. Ela sai, quando ela vai transmitir futebol, a Jovem Pan ela sai. Ela sai da AM para a FM, nas transmissões dos jogos. Em relação ao restante da sua programação, é toda na AM. E muita gente não sabe disso. A AM, ela tem uma questão que ela chega em todo lugar. Vamos supor, nós recebemos, nos programas da AM, recebemos comentários de pessoas que moram no Rio Grande do Norte, que moram no Piauí, que moram no Ceará. Quer dizer, chega até esse local. Uma FM, ela é muito mais restrita à região metropolitana do Recife, que é uma região metropolitana grande, mas não pode se comparar com a AM. Agora, o senhor fez um investimento grande na Rádio Clube, porque quando o senhor assumiu, não tinha microfone, o estúdio ela caindo aos pedaços, teve que fazer um investimento grande na Rádio Clube. Muito grande, e nós ainda estamos fazendo, porque o objetivo da empresa é fazer o podcast. Então, o estúdio que você tão bem conhece, ele está pronto para iniciar os podcasts. Que é a moda hoje, né? É uma moda e eu estou pedindo isso há mais de um ano, que eu peço para que seja feito. E não é aquela história, não é fácil convencer alguns jornalistas e alguns radialistas que têm uma cultura ainda muito antiga a enfrentar um podcast. Isso tem sido a minha maior dificuldade, mas agora eu acho que a partir agora de agosto não tem mais volta. Vamos fazer podcast, futebol, podcast de política, podcast de entretenimento. Vamos variar na pauta. Um segredo. Quando o senhor ouve alguém na Rádio Clube, porque o senhor gosta muito de ouvir rádio. Eu gosto de rádio. Falando mal do esporte, chama o cara para dar um aperto ou não? Ou engole? Mudei um pouco. No começo, até que eu ficava um pouco chateado, mas hoje em dia eu brigo muito mais pela própria rádio do que pelo esporte. O esporte tem presidente, o esporte tem hoje, para mim, uma pessoa muito bem intencionada, que é o Yuri Romão, trabalhando muito no sentido de resolver a questão administrativa da empresa, com um perfil de gestão muito bom. Talvez do futebol ele não seja realmente um cara da praia, como a gente chama no vocabulário do futebol, não é um cara da praia, mas em termos de administração, ele tem feito um excelente trabalho. Toda eleição do esporte pressiona o senhor para ser candidato a presidente. Já estão de novo pressionando, mas eu já falei com o Yuri, já disse a ele que não há possibilidade. Eu acho que há um conflito de interesse, um presidente
de um grupo de comunicação se envolver no futebol. Porque como é que vão criticar? Os jornalistas, os radialistas vão criticar o presidente da empresa? Seria o correto. Mas, às vezes, pode criar um clima difícil, até de temor. O cara vai me botar para fora se eu falar mal. Então, eu não vislumbro essa possibilidade. E o maior problema que eu tenho de ser candidato, presidente, seria uma vitória nas urnas. É em casa mesmo. A minha esposa, ela bota sempre ela se coloca desse jeito. Ou o esporte, ou ela. Entre o esporte e ela, eu já estou há 42 anos com ela, eu prefiro ela. Mas aceitou também quando ela disse, ou eu ou o Diário de Pernambuco, eu fico com os dois. Foi mais fácil o Diário. Foi mais fácil, né? Do que o esporte, porque ela é uma pessoa muito ligada à questão social, é psicóloga, e ela está conseguindo enxergar que o Diário pode fazer um trabalho cada vez melhor na parte social. Que é uma das prioridades da sua administração. Né? Muito, muito, muito. O meu filho Leonardo, que é o filho do meio, é uma pessoa voltada para isso, é um cara que entra nas favelas, tem acesso às favelas, ele busca o conhecimento em relação às pessoas mais necessitadas e tem trazido para a gente, para a empresa, para o grupo, conteúdos muito bons. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Carlos Frederico, que é o presidente do Diário de Pernambuco. Dr. Carlos Frederico, eu ouvi falar, não sei se é verdade, pressionam muito o senhor para transformar o Diário de Pernambuco num jornal digital, como é a maioria dos jornais. Mas o senhor é firme, o impresso é fundamental. Bom, o impresso, na minha opinião, ainda é tudo. No mundo de fake news, você tem só quem pode combater o fake news é o impresso. Você, numa rede social do Diário, que é uma das maiores do Brasil, os números não sou eu que digo, são os números. É verdade que a gente precisa olhar com bons olhos para as redes sociais, embora as pessoas não saibam, a monetização é muito fraca. O jornal impresso ainda é o retrato, é o cartão de apresentação de uma empresa. Eu não vejo o Diário, nos seus 200 anos, sem um impresso. Se botar na balança, é quem mais dá lucro. Só que a gente vive numa empresa com muitas dívidas, mas se você pesar digital, que tem tanta força, e o jornal impresso é quem dá o retorno. E quem dá credibilidade, né? E quem dá credibilidade. A gente está vivendo um mundo de fake news de tudo que é lado. Uma eleição que vem, uma eleição difícil, que nós vamos enfrentar, e mais importante ainda vai ser a questão do jornal. O jornal vai ser fundamental nas suas matérias. Mas a matéria do jornal já saiu ontem à tarde ou ontem à noite na divulgação das redes sociais. Tá, mas será que é verdade? Quando o Diário chancela, aí sim vira verdade. Olha, eu não queria estar na cadeira do senhor nessa época. Muita pressão dos políticos, doutor Carlos? Todo político quer que o senhor tome partido, né? Isso talvez tenha sido a maior dificuldade, João, que eu enfrentei por não ser um cara do meio, por ser um advogado que não estava habituado nem acostumado a ter trato com político. E hoje eu trato com vários políticos. Não vou dizer que são amigos, mas há no meio político pessoas que eu me dou muito bem. Se eu for citar aqui, fica até chato. Eu não gostaria de mencionar, mas eu tenho excelente relação com alguns políticos. E isso é bom, por um lado, tem um lado positivo, mas tem um lado também de muita cobrança dos que não têm essa aproximação. E tomou café com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, não foi? Não foi? Foi engraçado, porque nós íamos passar 15 minutos, passamos 1 hora e 15 minutos.
Eu acho que talvez poucas pessoas tenham tido esse privilégio de conversar com um presidente da República, né, que tinha acabado de vencer uma eleição difícil, e ele foi muito receptivo. A desenvoltura dele como um político, a gestão dele não vem ao caso para mim. Eu sempre disse, qual é o cidadão que não tem interesse em conhecer um presidente da República? Eu não conhecia o prefeito, eu não conhecia o governador, e eu, logicamente, fui conhecer o prefeito, fui muito bem recebido, fui conhecer o governador, fui muito bem recebido, e muito bem recebido pelo presidente da República, muito mesmo. Uma figura muito engraçada, um cara muito simples, que talvez, em certos momentos, para o público, pareça ser um cara meio turrão, mas num contato direto, muito simpático, muito simpático. O senhor falou que está tendo contatos com os políticos. E como é o contato com o prefeito do Recife, que é mais jovem do que os seus filhos? Ele é engraçado. Eu conheço bem o prefeito, tenho um excelente relacionamento com ele, e às vezes eu me pego em algumas falhas, como chamando ele de garoto, não é o correto, ele é um prefeito. Mas é justamente por isso. Ele é mais velho que a minha filha mais nova e mais novo do que meus outros dois filhos. O meu filho do meio tem 30 anos, o mais velho tem 31 e a menina Gabriela tem 27. João tem 28, vai fazer 29. Mas a inteligência dele é acima da média. Mas o senhor já recebeu praticamente todos os candidatos a governador. Pernambuco está tendo sorte que tem realmente pessoas preparadas para governar o estado. Todos eles? Todos eles. Todos. Todos que eu tenho conversado, eu cada vez mais eu tenho uma surpresa. O Miguel Coelho foi uma grata surpresa, embora a gente saiba que vem de uma família tradicional, um pai muito inteligente, mas ele hoje é um rapaz que tem, pelo menos eu vi assim, grande chance de ser um bom gestor para o estado de Pernambuco. Não estou dizendo que vou votar nele. O mesmo sentimento eu tive de Anderson, cada um na sua característica. O Danilo, uma característica também já de um político mais experiente. E a Raquel, eu não tive ainda o prazer de conhecê-la. E recentemente foi a candidata Marília Reis, que também está nesse nicho. Ela também é uma moça de 38 anos, um histórico de família, né, em Pernambuco. E também você sente nela muita garra, né, muita vontade. Ela é a favorita hoje nas pesquisas, mas, como você falou, João, Pernambuco está bem servido. Agora, a orientação que o senhor tem dado a todos nós que trabalhamos no Diário de Pernambuco é que o Diário não tem partido. O Diário é plural. É plural, né? Plural. E assim vai ficar até a eleição. Vai ser até a eleição. Não tem. Às vezes pode sair uma matéria que venha incomodar determinado candidato, mas a redação ela tem a sua autonomia. Estatutariamente, o presidente do Diário, ele coordena, ele que dá as diretrizes, são dadas pelo presidente do Diário. Mas eu procuro interferir o mínimo possível. Às vezes há algumas coisas que eu não concordo, eu converso com a nossa Paula Lousada e procuro ver, vamos melhorar nisso aqui, porque às vezes uma matéria, um texto mal redigido, ou que a gente sabe na advocacia, uma vírgula muda uma frase e cria às vezes um clima um pouco, não é hostil, mas um clima temperado, aquela rancor, pode dizer assim, alguns políticos ficaram chateados, manda alguém ligar que me conhece, mas eu sempre digo, se houve alguma coisa, se você se sentiu ofendido, você responda. O jornal está aberto para responder qualquer coisa. Ligam muito para o senhor para reclamar? Ligam, né? Ligam assim. Ou manda amigo ligar? Manda amigo. A maioria tem por eu não ser um empresário conhecido no ramo, ser um advogado e ter muitos amigos advogados, então realmente são os advogados quem mais ligam.
Eu sei. Carlinhos, por que é que o Diário fez isso? Mas né? isso é toda hora. Isso é 11 horas da noite, meia-noite. Por que é que o esporte trouxe esse treinador? Eu também escuto. Eu disse, vocês têm que perguntar ao presidente do esporte. Vou perguntar aqui um pleonasmo. O senhor é torcedor do esporte chato, daquele que cobra? Não, chato não. Eu sou torcedor... Não, torcedor do esporte é chato. Mas eu sou um torcedor, assim, eu vejo o futebol muito diferente do que eu via há 21 anos atrás. Quando eu fui diretor de clube, eu passei a enxergar um futebol como eu estou enxergando hoje um jornal, como eu estou enxergando hoje uma rádio. Você tem que entender, eu fico do lado de fora, você fica com raiva do jornalista, você fica com raiva do radialista. Quando você vem para o meio, você vê que não é desse jeito. Foi assim no futebol. Eu tive a experiência no futebol amador, onde eu comecei, e logo a saída de Luciano, naquela época, em 2001, creio eu, 2000 para 2001, Fernando Pessoa assumiu e eu fui convocado para o jurídico. Aí você realmente via a dificuldade a grande dificuldade de se administrar um clube. Então você vai diminuindo um pouco aquele fanatismo, porque convívio com o jogador não é fácil. Não e é com o técnico? Difícil, mas eu vejo o técnico numa situação também em relação aos jogadores. Comandar uma equipe de pessoas com um ego muito alto, uma vaidade, de jogadores que os homens já passaram pelo esporte, de nome, é difícil. O esporte trouxe agora um jogador, o Wagner Love, fez um gol. Mas não vai ser fácil administrar o Wagner Love. É um jogador famoso, um jogador de seleção brasileira. Então, é difícil para o treinador, é difícil para a diretoria de futebol e é muito difícil para o presidente. Há uma coisa parecida do Diário de Pernambuco com o esporte, né? O Diário de Pernambuco o senhor assumiu. O esporte também tem muitas dívidas, né? Mas o Diário tem muito mais do que tem o mais? esporte. Mas muito mais. O que faz você ter talvez uma fé em tentar resolver o Diário, primeiro pelo fato de ser advogado. Segundo, que a gente enxerga uma possibilidade de conseguir recuperar, de rever certas ações que foram deixadas a toque de caixa por outras pessoas, sem mencionar nomes, e que talvez tenham condições de ser resolvidas, juridicamente falando. Então, é difícil você ver pessoas com salários atrasados. Isso, eu não sou nenhum boneco inflável, eu sou um ser humano que tenho família, que já passei dificuldade na vida, sei o que é passar dificuldade, mas tem hora que a gente vai ter que ser um pouco mais duro como empresário e tentar buscar uma solução. O empresariado pernambucano tem ajudado? Menos do que devia. João, muito menos. E o próprio governo, no sentido lato sensu, também menos. Já houve gestão anterior que foi bem melhor. Houve momentos também que o próprio governo do Estado foi mais presente em relação ao Diário. Eu acho que em relação às outras também. Mas parece que essa maneira de pensar do próprio presidente da República, aí vai uma crítica, em não proteger, não patrocinar a imprensa tradicional, porque você tem que gastar dinheiro com propaganda. Está no seu orçamento. Se está no seu orçamento, você tem que investir. Talvez o presidente da República ele esteja sofrendo um ataque muito forte das empresas, porque ele não olhou com bons olhos. Está tentando olhar agora. A imprensa sobrevive. Quantas pessoas vivem de um veículo como esse aqui, como a Tribuna, uma empresa tão grande, um Diário de Pernambuco? Quantas famílias vivem dali? Quer dizer, não estou desprezando um blogueiro, não estou desprezando um influencer, que eles chamam, mas você não pode comparar com a mídia tradicional. Mas, resumindo, o senhor é otimista? Em relação ao Diário, eu sou muito otimista. Nós queremos agradecer ao doutor Carlos Frederico, presidente do Diário de Pernambuco, por nos ter concedido essa primeira entrevista que ele deu como presidente do jornal mais antigo da América Latina.
Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.